Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que alegria, nós voltamos para meditar um pouquinho mais sobre o tema do mês da Bíblia, a carta aos Gálatas. E hoje gostaria de propor uma leitura da carta aos Gálatas a partir de um texto dos Atos Apóstolos, pois entendendo aquele capítulo 15 dos Atos Apóstolos, a chamada reunião de Jerusalém ou o concílio de Jerusalém, nós poderemos entender alguns pontos também da carta aos Gálatas com a clareza maior e melhor. Vejamos o que diz então a carta ou o livro dos Atos Apóstolos no capítulo 15, a reunião de Jerusalém, a reunião dos apóstolos em Jerusalém. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre a carta aos Gálatas, sobre as cartas paulinas ou sobre a Bíblia, de modo geral, você pode escrever ou aqui no chat ou então nesse campo de comentários aqui abaixo. Estando em Antioquia com Barnabé, chegaram então alguns da Judéia que ensinavam os irmãos de Antioquia. Ensinavam o seguinte, aqueles que vieram da Judéia até Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordenava a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isso provocou uma confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Providos e encaminhados pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia, descendo, atravessaram a Samaria, estavam lá no norte, na Antioquia. Contaram aos samaritanos sobre a conversão dos gentios, causando grande alegria entre todos os irmãos cristãos que estavam ali. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns do grupo dos fariseus, que haviam abraçado a fé, protestaram dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Olha bem, foram até Antioquia alguns da Judéia, quer dizer, alguns de Jerusalém, pregando que era necessário primeiro ser circuncidado para depois se tornar cristão. Isso provocou uma confusão e uma discussão muito grande com Barnabé e com Paulo, que descem junto com outros para Jerusalém, passando pela Fenícia, pela Samaria, anunciando as maravilhas que tinham acontecido ou que tinham acontecido pela sua pregação entre os gentios. Contaram também em Jerusalém, quando chegaram, o que havia acontecido. Narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Mas aí alguns dos fariseus que haviam se convertido à fé cristã protestaram. Não, é preciso circuncidar os pagãos, os gentios, os não israelitas, e obrigados a observar também a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou. Pedro, aquele que já tinha passado pela experiência da conversão dos pagãos em Cesareia, na casa de Cornélio. Aquele que havia, enfim, admitido que os pagãos também poderiam abraçar a fé e serem batizados. E Pedro, então, aqui agora, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, diz assim: irmãos, sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. É o que eu acabei de falar. Deus deu o Espírito Santo também aos pagãos, aos gentios, como deu a nós.
Deus conhece os corações e testemunhou a favor deles. E eu sou testemunha disso. Deus não fez distinção entre nós e os pagãos, mas purificou o coração deles mediante a fé. Purificou o coração deles mediante a fé. É exatamente a pregação de Paulo está aqui subjacente nessas palavras de Pedro. É aquilo que Paulo prega, que Paulo anunciou. E continua Pedro: então por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. É pela graça do Senhor Jesus e é pela fé no Senhor Jesus que nós cremos e nós somos salvos. Exatamente como os pagãos, como os gentios, como os não-judeus, os não-israelitas. Houve então um grande silêncio em toda a multidão. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os gentios. Quando Paulo e Barnabé terminaram de falar, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simeão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus escolheu dentre as nações um povo dedicado a seu nome. Simeão, quer dizer, Simão, é a mesma coisa. Tiago, sendo o chefe da igreja entre os judeus, entre os hebreus, usa a forma hebraica, Simeão, e não a forma grega, Simão, que é o mesmo nome, Simão e Simeão, que depois passou a se chamar Pedro. Simeão está correto, acaba de nos lembrar desde o começo que Deus escolheu dentre as nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda exatamente com aquilo que ensinou os profetas. Por isso, julgo que não devemos inquietar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue. Basta isso. Vamos prescrever que evitem o que está oferecido aos ídolos, o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue. Ficou assim combinado então. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles, enviaram uma carta, que é narrada aqui nesses versículos seguintes. Tendo se despedido, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a multidão e entregaram a carta. E o conteúdo dessa carta é que ficou resolvido aqui a partir da palavra de Tiago. E de comum acordo. Bastava prescrever aos gentios evitar carnes ou sacrifícios, aquilo que está oferecido, contaminado pelos ídolos, evitar uniões ilegítimas ou ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue. Não estava mais então obrigados os gentios a circuncidar primeiro, isto é, tornar-se judeus primeiro, praticantes da lei de Moisés, para depois se tornar cristãos. E é exatamente isso que leva Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Durante a sua terceira viagem missionária, Paulo fundou a carta aos Gálatas, mas depois apareceram alguns falsos irmãos pregando o contrário daquilo que Paulo estava falando, o evangelho que Paulo estava anunciando, os chamados judaizantes. Quem são esses judaizantes? São exatamente aqueles que queriam a obrigatoriedade da circuncisão anterior à conversão à fé em Jesus. Paulo fica então
furioso. E diz aqui agora, na sua carta aos Gálatas, exatamente no capítulo 2. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer, estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso não obstante a presença de falsos irmãos intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, elas não me impuseram nada de novo. Olha, Tiago, Pedro, os grandes apóstolos, aqueles que se reuniram com Paulo e Barnabé em Jerusalém, como relatado no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, que li agora há pouco, não me impuseram nada. De novo, pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Aqui Paulo continua fazendo a defesa do seu apostolado, que ele é apóstolo de verdade, não segundo a carne ou segundo a vontade de homem, mas segundo a vontade de Deus. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou Pedro, ou Simão, e João, consideradas as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Paulo aqui afirma que os apóstolos Pedro, João e Tiago deu-lhes a liberdade de pregar aos pagãos, confirmando a pregação que eles tinham, a missão que eles tinham de pregar aos gentios. Recomendaram somente, aqui Paulo dá uma modificada naquilo que foi combinado, né? Ou acrescenta, porque ficou combinado de não se deixar levar pelas coisas contaminadas aos ídolos, pelas uniões ilegítimas, carnes sufocadas aos ídolos e o uso de sangue. E aqui Paulo também reforça, não esquecer dos pobres, que nós somente nos lembrássemos dos pobres, isto é, e que não exigíssemos a circuncisão. O grande problema da carta aos Gálatas é esta. O que motivou Paulo a escrever é exatamente isso, essa obrigatoriedade da circuncisão em que alguns queriam impor aos convertidos. E Paulo fica furioso com isso, que ele sabe e prega que é a graça de Jesus que salva. É pela graça que nós fomos salvos, como de acordo com aquele mesmo discurso de Pedro lá no capítulo 11. É a fé que salva, é pela fé que somos salvos. Continua, e aqui que eu gostaria de chegar. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Por quê? Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo daqueles da circuncisão. E os demais judeus acompanharam nessa dissimulação a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Aqui é aquilo que Rinaldo Fabres chamou de showdown, de baixaria entre Pedro e Tiago. Foi aqui exatamente em Antioquia da Síria. Brigaram, porque Pedro, conforme
a versão de Paulo, estava agindo de maneira dissimulada. Na ausência daqueles de Jerusalém, dos judaizantes, Pedro, fazia refeição e sentava-se à mesa com os gentios. Quando os judaizantes chegam, ele se esquiva dos gentios e Paulo chama a atenção de Pedro. Tu mereces censura? E assim continua, por toda a carta, essa luta de Paulo em convencer os Gálatas de que não é necessário a observância da lei para ser salvo. Colocou a lei em segundo lugar, a lei de Moisés em segundo lugar, em segundo plano. A fé em Cristo é superior. E como lembramos em outro vídeo, e está aqui o card se você quiser ver, exatamente uma reflexão a partir do capítulo 3 dessa carta aos Gálatas, Paulo diz que a fé, ou melhor, que a lei foi uma pedagoga que preparava para o regime da fé em Jesus Cristo. A função da lei de Moisés era preparar para o regime da fé, para a hora de viver a fé em Cristo Jesus. Foi essa a função da lei, que agora terminou. Não precisa-se mais da lei de Moisés, pois temos a fé em Cristo Jesus, que é aquela que nos salva. Paulo quer insistir com os gálatas que não se deixem levar, então, por aqueles que querem pregar outro evangelho, anunciando outro evangelho e provocando, então, divisão. Como se fôssemos dois cristianismos ou duas igrejas, uma igreja da circuncisão e uma igreja da não circuncisão, por assim dizer. A igreja dos circuncidados e a igreja dos não circuncidados, que estava criando uma divisão. Lembrai-vos que sois um só em Cristo Jesus. Pelo batismo, todos somos um só em Cristo Jesus. Somos revestidos de Cristo Jesus, salvos por Cristo Jesus. Esta é a mensagem de Paulo. Um só batismo, uma só fé, em um só Cristo e Senhor. Disso tudo nós tiramos uma lição também para a nossa vida. Por isso que nós demos a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, para iluminar a nossa vida do presente, não só para saber de fatos ou de histórias antigas. Ainda há ou não divisão entre nós? Esse é o tema central do mês da Bíblia e da carta aos Gálatas. O tema da unidade, ao lado do tema da graça, é claro, como diz a Bíblia CNBB aqui na sua introdução à carta aos Gálatas. O conceito graça é um conceito fundamental da carta aos Gálatas, mas também o conceito da unidade, a questão da unidade, o tema da unidade é importantíssimo. É um eixo da carta aos Gálatas, é em torno disso que Paulo escreve, procurando fazer com que todos retornassem à unidade e que essa necessidade que estava sendo imposta por alguns não fosse motivo de separação, de divisão, essa necessidade da circuncisão. Hoje, nós também precisamos nos preocupar com a unidade, porque nós todos somos revestidos de Cristo pelo batismo. Vivemos em espírito de unidade ou não? A nossa igreja é de fato unida ou não? Pensemos nisso, e seriamente, e nas nossas pequenas comunidades, nossos pequenos grupos de pastoral, nos nossos movimentos, em nossa casa, na nossa família, que é a igreja doméstica, temos essa preocupação da unidade, de ser um só em Cristo Jesus, e cada um de nós se esforça para ser referência da unidade, ou o contrário, a nossa presença e a nossa palavra é referência da discórdia. Fica aqui essa indagação, essa pergunta,
e a nossa oração também pela nossa igreja e por cada um de nós, para que tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O sentimento, o desejo que todos sejam um, como Ele e o Pai são um, afirmou Jesus no Evangelho de João. Sejamos um em Cristo Jesus. Agradeço a você a paciência, ter ficado até aqui, vendo e ouvindo estas palavras a partir deste vídeo. Que o Senhor te abençoe, te dê paz. Se for possível, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, via WhatsApp, ou outra via qualquer, ou por outro meio qualquer. Se é possível também, se você não é inscrito, faça o favor de se inscrever neste nosso canal. E assim esse canal cresce ou aumenta o seu alcance. Crescer nesse sentido, aumenta o seu alcance, e a palavra de Deus também pode chegar a outras pessoas. Na luz do Espírito Santo, queremos que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Para isso nós nos dispomos através deste canal Sagrada Palavra. Que a carta aos Gálatas, lida e rezada por nós, nos ajude também a viver a unidade e a fé no Senhor Jesus. E que Ele e o Pai e o Espírito Santo abençoe você, sua família e todos os seus sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte abraço e até uma próxima vez, se Deus quiser.